Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta segunda-feira, dia 3 de agosto. Dólar cai 4% em julho e registra a primeira desvalorização mensal em 2020. No acumulado do ano, moeda norte-americana atinge alta de 30%. Recorde: preço da soja atinge valor histórico no porto de Rio Grande e saca é negociada a R$ 122. Produção sustentável e política ambiental são destaques da abertura do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Na previsão da semana, previsão do tempo, o clima começa mais seco no centro-sul do Brasil, enquanto para o Nordeste são esperados mais de 50 milímetros de chuva em algumas regiões. E mais, no Brasil, produção de café deve crescer até 40% em 10 anos, aponta levantamento da Fiesp. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. O Mercado e Companhia já está no ar. Produção sustentável e políticas ambientais foram destaques da abertura do Congresso Brasileiro do Agronegócio. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou do evento e ressaltou a importância do setor para a economia. Durante a abertura do Congresso Brasileiro do Agronegócio, o presidente do Conselho da ABAG, Marcelo Brito, destacou a importância da estabilidade política, da segurança jurídica e de uma política ambiental séria. As reformas tributária, administrativa e política também foram destacadas pela liderança, que ainda ressaltou a importância dos acordos comerciais. É preciso a estabilidade política, é preciso segurança jurídica e garantias de melhoria contínua. É preciso uma política ambiental séria. Ao mesmo tempo, vamos acompanhar com todo carinho as reformas tributária, administrativa e política. Que essas acelerem o nosso país sem tirar a competitividade da nossa agroindústria. Também fundamental são os acordos comerciais, nossas relações, inteligência e estratégia diplomática com países parceiros. Precisamos também abrir nosso mercado ao mundo, pois são nas trocas internacionais que cresceremos. É fundamental concluir o acordo Mercosul-União Europeia, para depois garantir o acesso ao OCDE. Sem participar desses grandes condomínios de nações desenvolvidas, nossa evolução como país estará comprometida. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reforçou o papel do Brasil como potência no agronegócio, mas também na produção sustentável. O Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue produzir e preservar, desenvolver, na verdade, e preservar. A gente vem batendo recordes ano a ano das safras brasileiras de grão, temos melhorado muito a nossa pecuária, diminuindo o uso da terra e aumentando a produtividade. Nós estamos diversificando vários produtos que antes produzíamos muito pouco e hoje o Brasil vem aumentando a produtividade de produtos como grão de bico, gergelim, entre outros. Estamos trabalhando para aumentar também, voltar a ter uma área de trigo expressiva, que hoje o Brasil é um dos poucos produtos que nós não somos autossuficientes. E durante o Congresso da ABAG, o ministro de Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, afirmou que o governo federal vai disponibilizar 40 bilhões de reais para aumentar a oferta ferroviária no país e contribuir para o escoamento da produção. É necessário, então, prover infraestrutura e é o que nós estamos tentando fazer com concessões de rodovia, com novas ferrovias. Nós vamos ter um boom ferroviário aí sem precedentes na nossa história. A ideia é aumentar a oferta ferroviária, serão quase 40 bilhões de reais investidos nos próximos anos. A gente deve dobrar a participação de ferrovias na matriz, com novos arrendamentos portuários, com a desestatização dos portos, com 18 mil quilômetros de novas concessões de rodovias, para que a gente possa aliar o esforço de infraestrutura ao esforço que é feito pelos nossos bravos produtores, que têm realmente feito um trabalho muito importante para o Brasil, um trabalho que tem proporcionado resultados muito expressivos e de muita relevância econômica e social. E as intervenções que nós vamos fazer nos portos
tem por objetivo também tornar os nossos portos mais competitivos, melhorar a nossa operação. É por isso que nós vamos investir 1,9 bi em acesso rodoviário e ferroviário no Porto de Santos, estamos investindo em dragagem, vamos vir com as desestatizações justamente para aumentar a capacidade portuária, para diminuir o tempo de operação, o tempo em que um navio fica parado para fazer uma operação de embarque e desembarque, e isso, obviamente, é redução de custo, é maior previsibilidade, maior retorno para o produtor, mais garantia de investimento e melhores resultados. Pois é, o dólar à vista opera em alta hoje, como você acabou de ver, após fechar o mês de julho em queda de 4% e registrar o primeiro recuo da moeda norte-americana em 2020. O dólar teve uma queda acumulada de 4% no mês de julho, fechando o mês cotado a R$ 5,21. Foi a primeira vez em 2020 que a moeda norte-americana recuou. Segundo economistas, o ajuste nas contas externas brasileiras e indícios de retomada da economia motivaram a valorização do real. Apesar do recuo no último mês, no acumulado de 2020, o câmbio atinge uma alta de 30%, causada sobretudo pela queda dos juros e pela piora da perspectiva fiscal do país, com a crise causada pelo novo coronavírus. E qual será a tendência para a moeda norte-americana para este mês de agosto? A gente ouviu alguns economistas que trazem algumas perspectivas para o câmbio, veja só. Olhando os fatores que direcionaram a taxa de câmbio nesse mês e já pensando em um comportamento esperado aí para as próximas semanas, é bem provável que nós não tenhamos nenhuma grande mudança de padrão olhando aí no curto prazo. A gente deve continuar observando movimentos erráticos, sem grandes alterações aí de patamar, tendo em vista que existem fatores positivos e negativos, tanto no Brasil como no exterior, que favorecem esse comportamento instável sem grandes mudanças de nível. Quer dizer, no exterior, nós temos aí um quadro marcado aí do lado positivo, né, pela retomada da economia da China, num ritmo bem razoável, por muita liquidez nos mercados, por estímulos sendo concedidos. Então é um aspecto que, de certa forma, favorece algum apetite ao risco. Mas, por outro lado, há preocupações ainda, principalmente nos Estados Unidos, mas também, em certa medida, na Europa, com algum recrudescimento de casos da pandemia de Covid. O que a gente pode esperar agora para o mês de agosto é que talvez a gente observe uma volatilidade um pouco menor da taxa de câmbio, movimentos menos acentuados conforme o pior da pandemia for ficando para trás, as incertezas em relação ao Covid, ainda que não tenha muita perspectiva em relação à vacina, mas o número de óbitos e de contágio, conforme a curva for sendo controlada e as atividades econômicas forem retomando, a tendência é que tenha movimentos menos acentuados nos ativos, e dando mais espaço para uma recuperação também das moedas sobre o dólar, mas uma recuperação muito expressiva em relação ao real é difícil de pensar, porque a gente está ainda com um sentimento de desconfiança, porque além da pandemia, a gente tem as tensões entre os Estados Unidos e a China, que toda hora voltam a pegar no mercado financeiro, e isso mantém o dólar apreciado. Então, a gente deve ver aí no mês de agosto a taxa de câmbio oscilando nessa faixa entre 5,15, quando a gente tem um dia muito bom, e até 5,40 num momento de estresse. A gente tem que ficar de olho também no ambiente político, isso pode estressar a nossa taxa de câmbio. Essa incerteza política gera incerteza em relação ao andamento de reformas importantes como a reforma tributária, e isso pode sim pegar na taxa de câmbio, mas a tendência que a gente consegue afirmar para o mês de agosto é que os movimentos devem ser menos acentuados. O que a gente viu ao longo de julho, né, foi o real até ganhando força, né? Mas mais do que o real ganhando força, né, quando a gente fala de câmbio, né, tem que lembrar que às vezes não é o real que está forte, é o dólar que está fraco, né? Eu acho que em agosto, eu acredito, pelo menos a nossa projeção é essa, deve ficar mais ou menos nesse empate técnico entre um dólar mais fraco, né, em alguma medida, mas um real também fraco, né? Deve ficar em torno de 5,24, 5,30, a moeda norte-americana no mês de agosto.
Mas vamos ficar atento a isso, né? A gente tem uma dinâmica, né, em que o dólar pode ganhar força por si só, né? Tanto o real que vai ficar fraco, tá? A gente vê isso em relação aos pares de moeda, né? O dólar perdeu muito contra o euro nos últimos períodos, né? O que, principalmente em julho, né? Mas a gente pode ter uma reviravolta, né? É bem provável até que a gente tenha mesmo ao longo do mês de agosto. Então, esse processo de projeção da moeda norte-americana tem que ficar muito atento à situação dos juros no Brasil, principalmente, o que gera, por outro lado, né, esse processo de apreciação do dólar, né, porque o real está mais fraco nesse sentido. Então vamos ficar atento. Eu vou manter uma projeção minha para o final do ano mais elevada, em torno de 5,80. Eu sei que eu estou destoando, né? A maioria dos economistas estão imaginando em torno de 5,20 no final do ano, mas eu acho que a combinação de juro ainda muito fraco aqui, uma discussão fiscal que talvez vai ficar mais difícil no final do ano, sem contar o processo eleitoral, que sempre gera bastante volatilidade, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vale notar, né? Eu acho que pode bater na moeda norte-americana de maneira mais clara. Então vamos ficar atento, esse patamar de 5,25, 5,24 até 5,30 me parece que vai ser a faixa que vai operar no mês de agosto. Bom, e a gente amplia a análise sobre a perspectiva para o dólar com o vice-campeão de acertos de projeção de câmbio na pesquisa Focus do Banco Central, o Tomás Goulart, que é economista-chefe da Novos Capital, está lá no Rio de Janeiro. Tomás, você viu aí, né, alguns analistas que nós convidamos para nos ajudar aqui, têm opiniões diferentes. Esse é um assunto que talvez seja o mais desafiador para os economistas. Eu queria também saber a sua opinião, já que você foi vice-campeão, aí a Novos foi vice-campeã nesse acerto, né? Qual é a sua previsão e quais são os fatores que mais incidem aí nessa volatilidade do dólar? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Bom, a gente tem uma visão construtiva para o real. A gente acha que para o final do ano o real vai apreciar. Obviamente, se há oscilações de curto prazo, talvez no mês de agosto, você teve um movimento de fortalecimento, principalmente do euro, contra o dólar muito significativo no mês passado, e alguma realização pode ser aguardada. A gente está começando o mês com uma certa realização do movimento das moedas, mas a gente está construído para os períodos à frente. A gente acha que o dólar segue enfraquecendo no mundo e o real, como ativo emergente, também como um dos ativos que mais sofreu ao longo do ano, nesse movimento de enfraquecimento do dólar global, a gente deveria se beneficiar positivamente. Agora, o mercado vê com otimismo a reabertura dos mercados, né, por conta dessa pandemia. Tem aí uma nova vacina surgindo, ao mesmo tempo fala-se de uma preocupação com uma possível segunda onda do novo coronavírus. Como é que esses fatores influem nesse momento na previsão do dólar aí, na sua opinião? A gente já viu que quando você tem um movimento de recessão, né, como acontecido em março, abril, e todas as economias interromperam a produção, você teve um colapso econômico global, no momento da recessão mundial, o que acontece? O dólar fortalece contra as outras divisas. Principalmente divisas de emergentes, todo mundo corre atrás do dólar, que é a moeda segura, a porto seguro, vai todo mundo querer comprar a moeda americana. O que a gente está vendo agora? A gente teve alguns movimentos de segunda onda de coronavírus, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, alguma coisa na Ásia. E o vírus não voltou da mesma forma como ele veio no primeiro momento. Ou seja, a sociedade começou a aprender como tratar o vírus, a capacidade de testagem muito maior hoje em dia. A gente, além disso, as capacidades hospitalares em diversos países estão bem acima do que eram lá atrás. Então, o custo em termos econômicos, caso haja uma segunda onda de coronavírus, ele vai ser muito menor hoje em dia do que foi lá atrás. E aí, talvez, o que possa fazer a diferenciação entre regiões são locais que sofram mais nessa possível segunda onda e locais que sofram menos. Por exemplo, Estados Unidos, ao longo do mês de julho, como você teve um movimento de aumento do número de casos em diversas regiões ao longo do país, que não tinham sido afetados no primeiro momento, o mercado, de alguma forma, precifica que a atividade econômica americana
vai ser mais fraca, enquanto na Europa e na Ásia você teve movimentos que não precisam interromper a produção. Então, esse diferencial de crescimento, né, a Ásia e a Europa crescendo mais que os Estados Unidos, fez com que o dólar enfraquecesse ao longo do mês de julho. Agora, a gente viu que quando começou gradualmente a redução da taxa Selic, isso interferiu no câmbio também com a valorização do dólar. Essa semana, Tomás, provavelmente o Banco Central deve reduzir ainda mais a Selic para 2%, né? Você acha que isso também deve impactar o dólar mais uma vez? O exemplo do coronavírus, esse dólar também começa a ficar um pouco mais vacinado em relação à redução da Selic aqui? De alguma forma, o mercado já precifica que a Selic vá a 2%. A gente espera que o Banco Central corte a Selic para 2%. E que de alguma forma sinalize de que o ciclo de juros de redução da taxa de Selic está próximo ao fim. Mas a gente sabe que mesmo o mercado já precificando esse ambiente de Selic a 2%, no momento que o Banco Central faz o movimento, o mercado reage. A gente acha que grande parte da redução de juros, o diferencial, a diminuição de diferencial de juros entre o Brasil e o resto do mundo, ele já aconteceu. A gente não deveria ver mais movimentos de depreciação cambial causados pelo movimento de juros, a não ser que a gente regressifique e ache que os juros vai para 1%. Mas se o nosso cenário estiver correto, que os juros vão para 2% e daí eles seguem em 2% por um período até o final do ano que vem, não veria por que o câmbio sofrer mais por conta do movimento de juros. Bom, e só para encerrar, Tomás, vocês projetam aí um dólar a R$ 4,70 no final do ano, enquanto que a média aí da pesquisa Focus fala em R$ 5,20. A gente viu até o André Perfeito falando em R$ 5,80. No caso do Focus e de vocês, a diferença é de 50 centavos. Vocês continuam otimistas com essa projeção ou já dá para fazer uma reavaliação aí para o final do ano do dólar? Não, a gente está bem construtivo. A gente acha que o real vai ser beneficiado desse movimento de enfraquecimento do dólar no mundo. Talvez o que a gente deva prestar atenção agora é na eleição americana. Se você tiver uma reeleição do presidente Donald Trump, isso vai significar que o dólar no mundo globalmente vai se fortalecer e a gente vai perder valor. Mas caso haja uma mudança de governo entre o presidente Biden como presidente, daí resultaria no enfraquecimento do dólar no mundo e a gente deveria se beneficiar. Talvez a variável mais importante para a gente observar agora seja a eleição americana aí ao longo do trimestre, para variação cambial. Tá bom, Tomás. Obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Volte sempre aí analisando essa questão cambial, sempre com muito talento e capacidade. Obrigado, Tomás. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.